Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso ciclo de formação de formadores do ESID. Nós estamos na unidade 8, que vai ser sobre um dos pilares da formação, um dos pilares do ESID, que é a formação. Nós vimos na unidade passada, na unidade 7, quais são os 5 pilares do ESID, ou VAFAV, a vida espiritual, o acompanhamento pessoal, a formação, o apostolado e a vida de equipe. Vimos todos em geral, né? Falamos que a vida espiritual nós já tínhamos falado sobre ela, então não voltaríamos a falar. Se você quiser aprofundar, volta lá nos vídeos que falaram sobre isso. E conversamos um pouco sobre o pilar do acompanhamento pessoal, um pilar fundamental. Hoje nós vamos nos dedicar a outro pilar fundamental. Todos os pilares são fundamentais, né? Se você tira um pilar, cai a obra, né? Por isso são pilares. Esse pilar é a formação. Então, vamos nessa. Qual é a importância da formação? Por que isso é um pilar para o ESID? Na verdade, é um pilar para a igreja. Já dizia Santo Anselmo de Canterbury, um grande bispo, mas também um grande filósofo e um grande teólogo. Ele forjou uma máxima que depois passou a ser um dos princípios da filosofia. Fides querens intellecto. Quer dizer, eu creio para compreender, para entender. Então, parto da fé e depois tento entender. A fé me ajuda a compreender. Então quer dizer que basta eu ter fé e eu vou entender as verdades de fé? Não, nós também precisamos estudar. E então nós encontramos que na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Ou seja, nós temos que aprender a dar razão da nossa esperança, razão da nossa fé. Nós devemos estudar a nossa fé para poder explicar para os demais, mas também para nós mesmos entendermos. Porque a nossa fé não vai contra a nossa razão, ao contrário, a nossa fé se apoia na razão, porque ela não pode ir contra a verdade. Mas também nós temos sede da verdade. Mas a verdade existe, Padre? Mas claro que existe, porque se não existisse, nada do que eu estou falando aqui faria sentido, porque não seria verdade. A verdade existe no âmbito físico, basta ver a ciência. Por exemplo, a lei da gravidade, né? Se eu pego um objeto e deixo cair, né? Ele cai. Então, quer dizer, a lei da gravidade existe independente da minha opinião. As leis físicas existem independente da minha opinião. Isso é a verdade. Se isso é verdade a nível natural, também tem que ser a nível sobrenatural. Porque senão a vida sobrenatural não existiria. Se nós queremos saber o que acontece conosco depois da morte, ou seja, essa vida sobrenatural, ela tem que ser verdade. Senão, o que nós estamos fazendo? Nós não podemos viver de opiniões, nós precisamos de certezas. Nós queremos saber o que vai acontecer conosco. E nós queremos nos preparar para isso. Então, nós temos sede da verdade, nós queremos encontrar a verdade. Existiram ao longo da história muitas pessoas que se ufanavam de querer saber a verdade. Mas só uma pessoa disse que ele é a verdade. Jesus Cristo. Ele teve a pretensão de dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontramos essa frase no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como ele é a única pessoa que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder, nós podemos acreditar de que o que ele disse é verdade. Então nós queremos descobrir isso. Nós queremos aprofundar
na verdade, nós temos sede da verdade, nós encontramos a verdade, então nós queremos aprofundar na verdade. Tanto quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos salvar, mas também para nos revelar qual é o caminho para a eternidade. Nós podemos chamar isso de revelação. Essa revelação consta nas Sagradas Escrituras e também na tradição. A tradição é tudo aquilo que nós vamos crendo e vamos compilando para que seja acessível às pessoas. E nós temos isso resumido aqui, no Catecismo da Igreja Católica. Esse é boa parte do nosso tesouro. A igreja tem um grande tesouro, que é o conteúdo da sua fé. Esse tesouro vem sido acumulando ao longo dos séculos. E nós queremos nos servir do conhecimento dos antigos para poder continuar crescendo. Não precisamos cada vez descobrir a roda, descobrir o Mediterrâneo. Essas coisas já estão inventadas. As verdades de fé fundamentais já estão exploradas. Então, vamos partir delas para continuar crescendo. O depósito da fé é um dos objetos fundamentais da nossa investigação, da nossa busca pela verdade. Com tudo isso, nós podemos concluir de que essas são as convicções do membro do ECID. ECID significa Encontros, Convicções e Decisões. As nossas convicções são o conteúdo da nossa fé. Então nós precisamos estudar esse conteúdo para que esse conteúdo assimilado se transforme em uma convicção. Eu creio firmemente, eu sou convicto disso. Isso é a razão pela qual o membro do ECID ama tanto a formação e se forma efetivamente. Ele tem sede da verdade, a verdade é Cristo, Cristo revelou qual é a verdade, nós queremos saber essa verdade, assimilar essa verdade, estar convictos dessa verdade e poder transmitir essa verdade aos demais. Depois de toda essa parte motivacional, vocês devem estar muito entusiasmados para começar uma boa formação. Então, vamos falar agora sobre como se dá essa formação no ECID. Nós vamos dividir em diversas partes. A primeira parte são os âmbitos de formação. Nós poderíamos dividir em 4 âmbitos de formação, que é a formação humana, espiritual, intelectual e apostólica. A formação humana se trata da formação em virtudes. Nós precisamos formar a nossa humanidade, mas nós precisamos primeiro saber quais são as virtudes e como praticá-las. Então, o primeiro âmbito é a formação humana. Depois, a formação espiritual é como nós temos o nosso relacionamento com Deus. Aprender a se relacionar com Deus, estudar como funciona o nosso espírito, qual é o processo de crescimento espiritual, as etapas de formação espiritual, sobretudo as virtudes teologais, o desenvolvimento das virtudes teologais. Terceiro âmbito, a formação intelectual, que é o conhecimento da fé, que é sobretudo o catecismo, né? Aqui está o principal da nossa fé, mas não só, porque nós não queremos ficar com o básico, se der tempo, né? Vamos avançando mais, mas já viram a grossura desse livro? Pois é, tem muita coisa sobre a nossa fé para nós aprendermos. E o quarto âmbito é a formação apostólica, quer dizer, a preparação para a missão. Como que nós vamos fazer isso? Nós queremos nos desenvolver na missão, precisamos estudar como nós vamos fazer para desenvolver-nos na realização da nossa missão. Diversos apostolados que nós temos, como fazer apostolado, etc. Quanto aos meios de formação, temos diversos, que vão ser usados conforme os objetivos que nós queremos alcançar.
O principal são as reuniões periódicas, que acontecem semanalmente ou quinzenalmente. Todas essas reuniões sempre têm um tema de formação. E assim nós vamos formando-nos lentamente. Mas também se pode ter cursilhos, acampamentos, convenções, que são momentos maiores de formação, que incluem também diversão, etc., mas que o núcleo central é a formação que se vai receber naquele tempo. Muitas das formações são feitas através dessas palestras, né, nos cursilhos e tal, mas outras também através de atividades dinâmicas. Outro meio excelente, mas já direcionado à vida espiritual, são os retiros ou os tridos. Aí aprendemos a rezar, nos relacionarmos com Deus, conhecer melhor a vida espiritual. Mas também o ESID pode contar com outros meios, né? Por exemplo, o Day Camp, um dia dedicado para um tema específico. Os encontros pais e filhos e qualquer outra ideia que nós possamos ter para gerar momentos de formação para os nossos membros. O ESID não é sempre igual. Ele tem etapas formativas, no qual os membros vão avançando de uma etapa para outra. Mas o que são essas etapas formativas? Elas são como graus ascendentes, no qual você começa na primeira etapa, você tem essa idade e vai passando para as seguintes etapas. Mas as etapas, elas não são honra ao mérito, ou seja, você entra na primeira, daí você ganha méritos, passa para a segunda, ganha mais méritos, passa para a terceira, ganha mais méritos ainda, passa para a quarta e ganha ainda mais méritos ainda, pode passar ao Reino Cristo. Não. Elas são como uma espécie de categorias por idades. Ou seja, a etapa é aquele âmbito no qual os pré-adolescentes ou adolescentes de uma mesma idade, ou uma idade muito semelhante, ou um momento de amadurecimento muito semelhante, eles estão. É como no futebol, as categorias. Então, se você está na categoria sub-15, você tem que ter menos de 15 anos para poder jogar. Ah, mas já tenho 16. Ah, passa para outra categoria. Ainda que você seja ruim pra caramba de futebol, mas você passou para a categoria de cima por causa da sua idade, não porque você joga bem. Mesma coisa no ESID. Você entra na primeira etapa se você tem a idade de primeira etapa. E passa para a segunda etapa se você tem idade de segunda etapa, para a terceira etapa se você tem idade de terceira etapa. E para a quarta etapa se você tem idade para quarta etapa. E quais são essas etapas? Essas etapas são flexíveis. Então, se tem uma idade indicativa, mas se tem uma certa flexibilidade de quem participa dessa idade. Então, nós vamos dizer as etapas como elas são e depois como nós flexibilizamos essas etapas. Primeira etapa, composta por pré-adolescentes de 11 e 12 anos. Então, você pode entrar no ESID com 11 anos. Segunda etapa, adolescentes de 12 ou 13 anos. Terceira etapa, adolescentes de 13 a 14 anos. E quarta etapa, adolescentes de 14, 15 e 16 anos. Oh, mas as idades se repetem, padre? Como assim? Como eu falei para vocês, são aproximados. Então vai depender muito do número de adolescentes, da amizade entre eles, para que esse grupo passe juntos de uma etapa para outra. Mesma coisa a idade de início do ESID. Né? Se nós temos pré-adolescentes com 10 anos, que já têm uma certa maturidade, que acompanham os outros e fazem amizade com eles, pois pode começar sendo mais jovem, não tem problema. Então, o importante aqui é ajudar que em cada etapa formativa, os pré-adolescentes ou adolescentes que fazem parte dessa etapa estejam vivendo mais ou menos o mesmo momento de vida. Então, a formação para eles é proporcional àquele momento de vida.
Porque nós não podemos dar a mesma formação que nós damos para adolescentes de quarta etapa para pré-adolescentes de primeira etapa. São formas distintas de dar a formação, porque na pré-adolescência e adolescência, a evolução deles é muito rápida. Então, existe uma diferença muito grande de maturidade de um pré-adolescente de 11 anos para um adolescente de 16 anos. Essas são as etapas formativas no ESID. Como nós vemos aqui nos estatutos do ESID, o ESID propõe que os pré-adolescentes e adolescentes desenvolvam algumas virtudes ao longo da sua vida e alguns amores prioritários, né? Então, os amores do membro do ESID são o amor a Maria, o amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, amor ao ESID e ao próximo, né? E as virtudes principais são a obediência, caridade, autenticidade, generosidade e zelo apostólico, entre outras, né? Mas essas, digamos, são as que nós estamos focando para ir desenvolvendo ao longo de todos esses anos no ESID. Para facilitar a assimilação dessas virtudes, elas são divididas por etapas formativas. Então, cada etapa formativa vai ter um amor prioritário e uma virtude prioritária. Não quer dizer que os outros amores e as outras virtudes o membro do ESID daquela etapa não busque vivê-los. Claro que vai buscar vivê-los. Mas nas nossas formações nós vamos falar muito mais, vamos focar muito mais nesse amor e nessa virtude, justamente para fazer um intensivão. Então, vamos tratar de viver aquela virtude, aquele amor de forma intensiva durante aquela etapa. E assim, quando passa para as etapas sucessivas, se dá por assimilado aquele conteúdo, aquela forma de ser, aquela virtude, aquele amor, então se vai acumulando os amores, se vai acumulando as virtudes. Então, na primeira etapa, nós temos o amor a Maria e a virtude é a obediência. Na segunda etapa, é o amor a Cristo e a virtude é a caridade. Na terceira etapa é o amor à Igreja e ao Papa. E a virtude é a autenticidade. E na quarta etapa, o amor ao ESID e ao próximo. E a virtude, generosidade e zelo apostólico. Como vocês podem perceber, os amores vão evoluindo, no sentido de que vão abrangem os amores anteriores, né? Então, na primeira etapa se ama a Maria, a mãe. A criança está muito mais próxima da mãe, né? Então, é mais fácil você desenvolver esse amor a Maria. Maria leva a quem? A Cristo, né? Nós vemos aqui Jesus, né? E aqui a Maria com Jesus no seu colo. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, para levar Jesus ao mundo, trazer Jesus ao mundo. Então, o segundo amor a Cristo, né? Segunda etapa, porque assim nós já temos o amor a Maria prévio que nos leva ao amor a Cristo. Terceira etapa está o amor à Igreja e ao Papa. Qual é a obra de Cristo? A Igreja. É a Igreja que vem trazer a revelação até nós. Ela guarda o depósito da fé. E o Papa é o seu representante máximo, é o cabeça visível de Cristo na Terra. Então, nós amamos a obra de Cristo e o seu representante na Terra. E na quarta etapa está o amor ao ESID e ao próximo. Ou seja, é a nossa missão. A missão da Igreja, qual é? Ajudar a todas as pessoas a se salvarem, chegar na eternidade. O ESID é o nosso caminho para a salvação dos membros, mas também o ESID quer chegar a outras pessoas. O amor ao próximo é isso. Nós vamos ao encontro dessas pessoas para ajudá-las. Então nós vemos aí uma conexão, uma progressão nos amores. E nas virtudes, será que nós vemos uma progressão também? Sim, vemos sim. Então, a primeira virtude que se propõe para a primeira etapa é a virtude da obediência, que está muito ligado à disciplina.
os pré-adolescentes precisam ser disciplinados, porque na disciplina e na ordem é onde nós conseguimos depois progredir nas demais virtudes. Ela é uma virtude basilar, uma virtude humana basilar para conseguir as outras. É claro que quando nós falamos de obediência, nós estamos falando da obediência à vontade de Deus. Deus que sabe o que é melhor para nós. Então começamos com a virtude da obediência. Segunda etapa vem a virtude da caridade. Claro, é como se trata do amor a Cristo, e Cristo é a caridade, é o amor do Pai. Para nós, o membro da segunda etapa vai tratar de viver essa caridade. Implica muito vencer o egoísmo, muito típico dos 12, 13 anos, né? Também de outras etapas, mas aí, né, na pré-adolescência, pois então, viver a caridade. Terceira etapa se propõe a virtude da autenticidade. Pois é, né? 13, 14 anos você tem uma tentação fortíssima de se deixar levar pelo grupo, pelo ambiente, justamente pela necessidade de ser aceito. Você quer ser aceito, amado. Você, adolescente, quer ser aceito, amado. Então, muitas vezes, você não é capaz de viver os seus valores porque tem vergonha, porque você quer ser aceito pelos demais. Então, o ECID propõe a autenticidade. Você é cristão, você é católico, você foi amado e redimido por Cristo. Seja isso para os demais, seja luz para os demais, sendo você mesmo um filho de Deus. E, por último, na quarta etapa, a virtude da generosidade e do zelo apostólico. Pois é, como o amor é o amor ao ECID e ao próximo, é o amor da missão, de ir ao encontro dos demais, você propõe uma virtude de missão, generosidade, deixar de lado o egoísmo, pensar no próximo. E o zelo apostólico é esse desejo de levar a Cristo aos demais, a todas as pessoas, mudar o mundo, transformar o mundo, inflamar o mundo de amor por Cristo. Então, essa é a virtude da quarta etapa. Vemos assim uma progressão da primeira para a quarta etapa, que passa de virtude em virtude, obediência, caridade, autenticidade e depois generosidade e zelo apostólico. Finalmente, os símbolos. Cada etapa tem um símbolo para facilitar a vivência dessa virtude e desse amor prioritário. Como todo símbolo, é só um símbolo. Ou seja, indica algo mais do que o objeto em si. Então, os símbolos quais são? Na primeira etapa, o símbolo é um decenário, aquele anel que contém 10 bolinhas, que indica uma dezena do terço, justamente para que o membro do ECID possa rezar uma dezena do terço cada dia, já que o seu amor é amor a Maria. Caso não se tenha a dezena, no caso não tem uma para mostrar para vocês, também se pode dar o terço inteiro como símbolo. Então, você poderia dar um terço para cada um dos membros. O símbolo da segunda etapa é o Evangelho. Então, se poderia dar ao membro um Evangelho, que pode ser só o livro com os 4 evangelhos, ou escolher um só evangelho, o Evangelho de São Marcos ou de São João, ou a Bíblia inteira. Né? Você pode também entregar a Bíblia. É melhor deixar a Bíblia para quando passar para o Reino Cristo. Então é melhor que seja um livrinho só com os evangelhos mesmos. Assim, o pré-adolescente vai se acostumando primeiro a ler os evangelhos e depois se interessa pelo resto da Bíblia. Na terceira etapa, o símbolo é o catecismo, que nós podemos usar ou o catecismo completo. Isso aqui é um livro de cabeceira, é para toda a vida, então é dessa grossura, porque tem toda a doutrina cristã aqui. Também podemos usar o catecismo jovem, que é o Yucat, também mais fininho, com uma linguagem mais adaptada para os jovens. Ou um catecismo mais simples. Existem catecismos mais simples, com edições
bem pequenas. Existe, então, uma certa liberdade para vocês, formadores, escolherem qual é o símbolo que vocês querem dar para os membros da terceira etapa. E na quarta etapa, o símbolo é bem diferente. É um círio. O círio é uma vela um pouco mais grossa, que ela simboliza a fé. Pode ser um símbolo, um círio assim, menorzinho, né? Pode ser um pouco mais gordinho, né? Ou pode ser um grande, pode ser um mais elaborado, trabalhado, como esse daqui, por exemplo, que é de vidro e tem uma tampinha, daí você acende e depois, quando for apagar, fecha a tampinha. Vai depender de vocês, né? Esse símbolo é para que usem na sua oração ou colocar lá do lado do seu altarzinho, né? Esses são os símbolos das etapas. Em alguns lugares, além do símbolo físico, se fez um botão para lembrar esse símbolo. Então, a pessoa pode usar, isso também é uma boa ideia, né? Botões para a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa, com algum desenho que lembre aquela etapa, ou lembre o símbolo em si, ou lembre a virtude, ou lembre o amor, ou todos juntos, né? Uma imagem, vai depender muito da criatividade de vocês, mas também é uma alternativa, né? Além de entregar o símbolo, também entregar o botão para recordar o membro o que ele é e quais são as suas prioridades nessa etapa do ESID. Terminamos aqui a primeira parte do vídeo sobre a formação. Então, o ESID tem 5 pilares. O terceiro pilar é a formação, mas é um pilar muito amplo, que para um vídeo só ficaria demasiado. Então, recordamos rapidamente o que nós vimos nesse vídeo, destacamos a importância da formação para o membro do ESID, porque é a mesma importância para todos os cristãos, dar razão da nossa fé. A nossa fé é sólida, então nós precisamos estudar, primeiro para fortalecer a nossa fé em nós e depois para dar razão para os demais, né? Também explicamos quais são os âmbitos da formação no ESID, que é a formação humana, espiritual, intelectual e apostólica, 4 âmbitos. Também falamos sobre os meios, os principais meios de formação, as reuniões ordinárias, depois extraordinariamente se tem os cursilhos, os acampamentos e convenções, e na parte espiritual os tríduos e retiros. Também explicamos que o ESID está dividido em 4 etapas, que estão de acordo com as idades dos membros, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Cada uma dessas etapas prioriza alguns elementos. Então, tem uma virtude específica para cada etapa. Então, a primeira etapa, obediência, segunda etapa, a caridade, terceira, a autenticidade e a quarta etapa, a generosidade com o zelo apostólico. Vimos que cada etapa também tem o seu amor próprio. Primeira etapa, amor a Maria. Segunda, amor a Cristo. Terceira etapa, amor à Igreja e ao Papa. E quarta etapa, amor a ESID e ao próximo. E finalmente falamos que cada etapa também tem o seu símbolo, que nos ajuda a viver o amor e a virtude, né? O decenário na primeira etapa, na segunda etapa o Evangelho, na terceira etapa o Catecismo e na quarta etapa o Círio. Muito bem, tomara que tenham desfrutado, aprendido muitas coisas, se preparem, porque no próximo vídeo vamos concluir a parte da formação com os conselhos muito práticos para vocês formadores, como levar a cabo essa formação. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!